Bide, quero ser cavalheiro. Ah, eu também havia de querer se fosse tu, mas acho que não daria certo. Bide, tenho meus motivos para querer ser cavalheiro. Tu é que sabes, Pipe, mas não acha que haverias de ser mais feliz sendo quem és? Bide, não sou nem um pouco feliz tal como sou. Detesto meu ofício e minha vida. Nunca gostei de nenhum dos dois desde que me tornei aprendiz. Não seja boba. E é com esse diálogo descrito nesta obra que eu inicio o vídeo para falar do meu segundo Dickens, Grandes Esperanças. Charles John Upham Dickens, considerado um dos pilares da literatura ocidental moderna, nasceu em 1812 na Inglaterra. Ele nasceu e se tornou escritor na era vitoriana e veio a falecer em 1870. O romance foi originalmente escrito em formato de folhetim e publicado na revista semanal, que inclusive era de propriedade do próprio Dickens. A publicação ela aconteceu entre dezembro de 1860 até agosto de 1861, e assim como o livro David Copperfield, aqui nós também temos um romance de formação. Por falar em David Copperfield, se você não assistiu, tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre ele. Foi meu primeiro Dickens, foi uma experiência incrível. E agora eu não poderia deixar de falar do Grandes Esperanças, mas a gente percebe que aqui nós temos um Dickens bem mais maduro, um escritor mais maduro. Tanto que ele foi escrito já mais pro finalzinho da carreira. Essa foi uma das últimas produções do autor, tem uma carga reflexiva bem interessante e fala também de desilusão, e são características que inclusive vieram a inspirar outros autores mais adiante. E ele traz aqui reflexões sobre a falha de caráter, sobre posição social, sobre classe, sobre dinheiro e a fragilidade que está e que existe em torno de tudo isso. Nós vamos falar do personagem principal desse romance de formação que a gente conhece desde pequenininho, que é o Pipe. O Pipe ele é um garoto órfão e a sua irmã mais velha é quem pega ele para poder criar. E essa irmã mais velha, ela é muito dura, ela é muito severa, rígida com ele. E assim, ela foi uma personagem que eu não consegui me apegar, sabe? Eu acabei criando um distanciamento porque eu acho que eu respeito muito a personalidade das pessoas, mas acredito que ela poderia ser um pouquinho mais doce, mais cuidadosa e não tão severa com esse menino, sabe? Então, as cenas, por exemplo, em que ela batia nele, eram cenas que me doíam, porque o Pipe era um garoto muito frágil, muito sensível, era uma criança mesmo, então a vontade que dava era de abraçar, de cuidar. E eu acho que já que ela estava exercendo esse papel de ser mãe, né, tomou aí o papel da mãe para si, eu acho que ela poderia ter feito diferente. Mas em contrapartida, essa irmã, a gente tem o Joe Gargery, que é o marido dela, que é um ferreiro, um homem muito simples, mas com um coração gigantesco, e ele sim foi um personagem que eu me apaixonei, que eu me encantei, e do início ao fim, assim, ele manteve o seu caráter, e ele é um personagem que foi muito importante pro Pipe, e ele e o Pipe eram muito amigos, então a gente tem um equilíbrio interessante construído pelo Dickens, porque de um lado a gente tem aquela irmã que é dura, que é severa, e do outro o Joe ele afagava, ele cuidava, ele protegia mesmo o Pipe. Então o Pipe ele cresce num ambiente rígido e ao mesmo tempo muito humilde. Como é um romance de formação, nessa primeira parte a gente acompanha o Pipe desde pequenininho. Era um menino que gostava de passear e de ir no cemitério. Bem essa coisa vitoriana, mais dark, né? E nessas idas ao cemitério ele gostava de ler o que ele conseguia nas lápides e tal. Em uma dessas idas ao cemitério, o Pipe ele encontra um fugitivo que acaba ameaçando, pedindo comida e pedindo uma lima para ele poder cortar, serrar aquela corrente no tornozelo. E o Pipe, criança, com medo, ele acaba fazendo até um furto na sua própria casa para levar comida, para levar essa lima. E esse personagem é um personagem muito importante na história, mas eu não vou falar mais nada porque
Essa é uma das primeiras cenas da história, então não é spoiler. Mas é muito interessante a forma como o Dickens ele vai construindo e assim, sabe quando tudo na narrativa é importante? Então, por exemplo, nenhuma carta que cai, ela caiu em vão. Então ela vai ter um motivo mais pra frente, ele cria uma história muito redonda, toda ligadinha, e isso é uma característica fantástica. Tem uma passagem muito importante também na época da infância do Pip, que existe uma mulher muito excêntrica chamada Ravish. Essa mulher vive um casarão, ela tem uma filha adotiva e ela faz um convite para que o Pip passe visitá-la com frequência para ela brincar com essa menina e fazer companhia e tudo mais. E depois que o Pip vai então de encontro com essa Ravish e ele descobre esse novo mundo, né, tudo na vida dele passa a mudar, porque essas duas personagens, essas duas mulheres, elas exercem um poder muito forte em cima do Pip e elas acabam jogando na cara dele, elas acabam esfregando na cara dele a pobreza que existia nele, sabe? E isso foi muito cruel e essa fala, esse posicionamento de que olha como você é rústico, olha como você é muito humilde, você é pobre, você... E isso mexe com o Pip de tal forma que ele passa então a ver a sua vida de outro modo. Até então ele não tinha se dado conta da pobreza que ele vivia. Pra ele tudo aquilo era comum. E quando ele vê um mundo diferente, quando ele vê aquela menina toda bem cuidadinha, quando ele vê aquele outro mundo e quando elas mostram assim, olha que ridículo é você é pobre, você é isso, você é aquilo. Aí uma porta se abre e uma porta que ele quer entrar e que ele quer deixar pra trás tudo que ele era até então. Ao esfregar miséria na cara do Pip, ele se dá conta de que ele é pobre, que ele não é ninguém. E aí, fazendo um link pro trecho que eu li no início do vídeo, vocês percebem que ele era um diálogo entre o Pip e entre a Bide. E o Pip falando, olha, eu quero me tornar um cavaleiro, eu quero ser alguém sofisticado, eu quero ser alguém de posses, eu quero ser alguém importante. Porque aconteceu o despertar na vida do Pip. E quando ele enxerga a pobreza, ele não quer mais fazer parte dela. A partir de então ele se torna insatisfeito e ele quer sair daquele lugar. O Pip ele tem uma alfabetização muito precária, ele tem esse tom de ingenuidade nessa fase da infância. Ele é muito sincero, então ele tem umas sacadas que no início do livro são muito divertidas, são até engraçadas. Mas à medida em que ele vai crescendo, algumas dessas características vão se dissipando, vão indo embora. Um grande acontecimento, então, muda a vida do Pip, que obviamente eu não vou te contar qual é, você precisa ler pra saber. Eu acho que qualquer coisa que eu venha a falar vai ser um spoiler. E esse grande acontecimento, ele tem ligação com essa parte financeira. E tudo que acontece vai distanciando o Pip da sua verdadeira essência e das suas raízes. Como o próprio título diz, o Pip tem grandes esperanças, grandes expectativas na sua vida, e quando tudo isso que eu não contei acontece, quando essa grande guinada na vida dele acontece, e é uma história que trabalha com essa coisa da ascensão social, do poder, da ambição, do perdão. O Dickens ele trabalha com todos esses elementos e ele faz a gente pensar em muitas coisas. Então acho que a reflexão que ele traz aqui é algo que mexeu muito comigo, porque eu tinha lido David Copperfield, quando você começa a ler, é muito assim, porque você lê o David Copperfield, que o David é todo aquele menininho bonzinho, fofinho, querido, que a gente se apaixona, e ele é assim do início ao fim. Só que aqui a gente tem o Pip, que é muito lindo, é criança, fofo, mas ele vai modificando porque ele é humanizado. E essa, pra mim, é a grande genialidade desse livro. Esse livro fez parte da leitura do Projeto Minda, então muita gente lá não gostou, não conseguiu criar laços com o Pip, porque o Pip chega uma fase que ele começa a ter atitudes que nos desagradam, que nos desapontam, e a gente fala, poxa, Pip, por que você fez isso? Porque é algo que às vezes vai contra as nossas ideologias, ao que é certo. Mas pra mim foi o contrário, porque eu via ele errando, eu via ele pecando, eu ficava chateada, mas eu pensava, gente, ele é humano, eu também já cometi erros na minha vida. Então,
ele é humano. E essa é a grande sacada. Eu sei que a gente começa a comparar com o David, mas não precisa ter comparação porque eles são muito diferentes. Então é um personagem que eu amei, mas eu não acho que é um personagem que vai agradar todo mundo, exatamente pelas falhas morais. Eu aprendi muita coisa com essa história, com esses temas que são abordados, e apesar de ser um clássico, a linguagem é extremamente acessível, por mais que algumas pessoas possam ficar um pouco receosas, porque é Dickens, é clássico, mas gente, super acessível, podem confiar em mim. E aí, muita gente me perguntou, Janaína, dos dois, qual que você mais gostou? Do David Copperfield ou do Grandes Esperanças? Não consigo escolher. Os dois são diferentes, mesmo sendo romances de formação, e eles têm lugarzinhos muito especiais no meu coração, mas eu volto a dizer, eu quero ressaltar que aqui é um Dickens mais maduro, é um livro mais pro final da carreira do autor. Eu sugiro que você leia primeiro o David Copperfield, depois esse, até por uma questão de ordem cronológica. A gente vai ver algumas mudanças no escritor, e esse é mais atual que o Copperfield, mas eu não acho que lendo em outra ordem vai alterar, não é nada disso, não é uma continuação nem nada do tipo, mas eu acho que vale a pena ler primeiro o David e depois esse. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou curioso pra ler o Grandes Esperanças, é um livro que eu recomendo muito, é um livro que eu dei risada, é um livro que eu chorei, sabe? É um livro intenso, bem escrito, bem amarrado. Eu tô suspeita pra falar porque eu amei, tá? E se você por acaso não tem esse livro aí e ficou com vontade de comprar, eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, porque comprando o livro com o nosso link você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei, curte, comenta, compartilha com quem gosta de clássico, quem já leu, quem tem vontade de ler. Tava com muita saudade de fazer vídeos de resenha, já tinha bastante tempo que eu não fazia e voltar com um amorzinho desse é muito emocionante. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!